Olá, tudo bem? Eu sou o Gil da Barraca, eu moro em Capim Grosso e estou aqui para meditar um pouco com você na palavra do Senhor Jesus Cristo. Iremos fazer aqui um pequeno sermão, uma pequena reflexão e teremos como base a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, porque eu creio que a palavra do Senhor é a Bíblia. Se você não crê, só me resta orar por você. Essa Bíblia aqui é uma NVI, Nova Versão Internacional. Por que eu escolhi essa Bíblia? Porque ela tem uma facilidade de melhor compreensão, para que você entenda melhor qual é a vontade do Senhor e quais são os planos do Senhor para mim e para você. O texto de hoje tem um pouco a ver com o que está acontecendo no mundo. Vai fazer você entender que não é por acaso. Nós estamos em uma briga, em um conflito cósmico, em uma luta entre o bem e o mal. E nós, seres humanos, estamos ou de um lado ou do outro, ou do lado de Deus ou do lado do Satanás. Mas como saber de que lado nós estamos? Examinando as Escrituras. Como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Amados, você que se quiser acompanhar, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 24, do 24 ao 30, que diz o seguinte, isso aqui fala sobre a fome em Samaria durante o cerco dos sírios, que diz, presta bem atenção: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos, presta atenção, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Amados, que reflexão nós vamos tirar dessa história? Vejamos, isso aqui se deu por volta do ano 870 a.C. Porém, isso aqui não é uma primeira desobediência do povo de Deus. Por que esse povo estava sofrendo tanto, passando fome a ponto de matar os seus filhos, cozinhar os seus filhos e comer? Por quê? Porque eles desobedeciam a Deus. E o que acontece é que naquele momento, aquele povo estava passando por uma situação, vamos dizer assim, um estado de calamidade, passando fome. Havia um cerco em Samaria que durou 7 anos. O profeta Eliseu havia dito para aquele rei que ele deveria temer ao Senhor, arrepender dos seus pecados, para que não viesse a sofrer consequências. Depois de um tempo de trégua entre os sírios e o povo de Samaria, a guerra foi retomada. É aqui que inicia a nossa história. O povo agora passou a sofrer as consequências de se afastarem dos mandamentos de Deus. Aí suponhamos que você que está me assistindo vai dizer: quer dizer que Deus fez tudo aquilo com aquele povo? Não, Deus não faz isso. Somos nós que atraímos as maldições para as nossas vidas. Como? Quando nos afastamos de Deus, ficamos vulneráveis contra as investidas
de Satanás. As investidas do inimigo de Deus, automaticamente nosso inimigo, pois somos filhos de Deus, só tem poder sobre nossas vidas como quando nós nos afastamos do nosso Criador. Eis a questão. Muitos culpam a Deus. Ah, Senhor, por que está fazendo isso comigo? Deus não está fazendo nada. Você esqueceu de Deus, deixou Deus em segundo plano na sua vida, e aí sim, agora você está sofrendo consequências. É o que estamos vivendo no mundo. É uma pena que as pessoas não estão enxergando que o mundo tem se distanciado de Deus, ou melhor, as pessoas que habitam nesse mundo, que será destruído para ser restaurado, será lambido pelo fogo, para tudo renascer. Esse mundo está condenado e será destruído junto com esse mundo aqueles que não temem a Deus. Amados, tudo o que aconteceu ali em Samaria já estava previsto há muito tempo. Se você ir para Deuteronômio 28, 53, veja o que foi dito para o povo com relação ao que poderia acontecer caso eles se afastassem de Deus, do Deus Criador. Deuteronômio 28, 53 diz: por causa do sofrimento que seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos seus filhos e filhas, que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Quando foi isso? Por volta do ano 1270 a.C. Você entendeu agora? Quanto tempo se passou para acontecer aquela calamidade, aquela situação com aquele povo? A palavra do Senhor nunca volta vazia. Não vem para cá dizer que Deus estava jogando praga no povo, não. Estava alertando o povo das consequências daqueles que se afastam dele. Quando nós nos afastamos da nossa proteção, nos tornamos, volto a dizer, vulneráveis. E o inimigo faz de nós, filhos de Deus, distantes dele, faz de nossas vidas como folha seca jogada ao vento. Bate de um lado, bate do outro, até destruir. Amados, na Bíblia há relatos de pessoas, cidades e nações que sofreram pragas e catástrofes por terem sido rebeldes a Deus. Mas que tipo de rebeldia? Quais seriam elas? Vamos listar algumas aqui. Feitiçaria, idolatria. Eu não sou idólatra. Não? Tem certeza? Quem é o teu intercessor? A quem você pede socorro? A quem você agradece pelas bênçãos que você recebe? É a Jesus Cristo? Aquele que morreu na cruz do Calvário por você? Ou a outra pessoa? Pense bem. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Deus, Ele é amor, Ele é bondade, mas também Ele é justiça. Aqui diz o seguinte: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Está no Salmo 89, versículo 14. Inclusive é do conhecimento de todos a destruição de cidades bem no passado, muito antes do que foi orientado a Moisés, onde eu acabei de ler, sobre Sodoma e Gomorra. Inclusive muitas pessoas até falam: o mundo hoje está igual a Sodoma e Gomorra, ou está pior. Eram duas cidades pecaminosas, cidades que as pessoas se afastaram tanto de Deus, que eles se envolviam em orgias, feitiçarias, bruxarias e idolatrias. Aliás, tudo o que você pensar de ruim, inclusive que está acontecendo hoje, aconteceu no período de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída, não existe mais. Infelizmente o pecado continua. No decorrer da história, ele tem se proliferado cada vez mais. E o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado, ele sempre é apresentado para nós de forma atrativa aos nossos olhos, assim como o mundo. Eu costumo dizer que o pecado é mais ou menos assim, ó. O mundo é um banquete, é uma festa. Todos nós estamos na festa. Todos nós somos convidados a estar nesse banquete.
E como todo banquete, toda festa tem garçom, Satanás é o garçom. Vai passando, Satanás, com a sua bandeja. E nessa bandeja tem todos os tipos de pratos, de iguarias, dos melhores que você pode imaginar. Mas você só vai se servir daquele que lhe atrai. Talvez o seu seja o prato do adultério. Talvez o seu seja o prato da avareza, da idolatria, da desconfiança, da corrupção, da orgia, da pornografia. E agora? Pode ter certeza, Satanás não vai pegar a bandeja e colocar o prato no seu colo. É você que se serve. Satanás não força ninguém a pecar. Na verdade, ele até pode tentar. Mas ele não peca por você. É você que peca. Da mesma forma, Deus não força ninguém a aceitar a salvação em Cristo Jesus. Somos nós que decidimos, ou não. Se decidimos pela salvação em Cristo, teremos recompensas. Recompensas aqui, nesse mundo momentâneo, e recompensas eternas nas mansões celestiais. Por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos da desobediência do povo. A opressão do reino de Babilônia, né, contra o povo de Deus em Jerusalém, que se deu ali pelo ano 580 e alguma coisa. Jeremias, ele sofria trazendo a mensagem de Deus para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se, não vão morrer. A fome, a peste, a praga, a doença vai destruir vocês, a espada vai destruir vocês. E o povo ignorava, como está ignorando hoje. Essa epidemia que está acontecendo, ou pandemia no mundo, gente, faz parte da luta cósmica. E eu ou você somos instrumentos, ou de Deus, ou de Satanás, como eu falei no início dessa mensagem. Compete a mim e a você definir de que lado que está. E não é só falando eu sou filho de Deus, é marchando junto ao exército de Deus. Não é o que você diz que define quem você é, é o que você diz e o que você faz. Por isso, dá tempo. Há tempo ainda de você se arrepender e fazer diferente do que fez ontem. Não estou dizendo que Deus está te ameaçando. Eu estou te dizendo que quando você se afasta do teu Criador, você se torna vulnerável. Você tem ouvido bastante essa palavra vulnerável esses dias, não tem? Pois é, vulnerável, indefeso. E o inimigo forte sobre você, porque você não tem proteção. Você afastou daquele que pode te dar proteção. Jerusalém foi invadida, agora sim lembrei aqui, invadida e destruída. E os que ficaram vivos se tornaram escravos. Quando foi que ocorreu isso? Foi no ano 586 a.C. Por quem? Por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Você acha que o povo foi pego de surpresa? Não, eu até comentei já. Não, o profeta Jeremias sofreu maus bocados tentando levar aquele povo ao arrependimento. Em seus escritos, ele chora pela situação espiritual em que se encontrava a cidade. Ele diz: porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma e Gomorra, lá no passado. Jeremias, Lamentações 4:6. Jeremias falou isso. O pecado da filha do meu povo. Quem era a filha do meu povo? Jerusalém. Aí você vai dizer: essa mensagem é do passado, isso aí é para o povo de Israel. Gente, quem é o Israel? Eu e você, aquele que aceita Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus, como seu único e fiel Salvador. Esse é o Israel de Deus. Israel foi uma nação escolhida por Deus para ser representante diante de todas as nações. E em Cristo Jesus foi unificado um só Israel. Se você aceita Cristo, você é o Israel santo de Deus. Muitas nações e cidades poderiam aprender com os erros dos outros e fazerem diferentes, mas não fazem isso. E esse é o nosso erro. Achamos que teremos tempo para nos arrepender, ou até algumas vezes nos fingimos de desentendidos. Você sabe do que eu estou falando, você sabe muito bem o que é ser desentendido, ou fingir de desentendido. E ficamos dizendo: Deus é amor, todos nós somos seus filhos, nada irá acontecer com Ele. Ele está no comando de tudo, não é assim? E Ele é amor, sim. Ele está no comando de tudo, Ele é amor, porém não esqueçam, Ele também é justiça. E aqueles que praticam a justiça pertencem ao reino de Deus. E aqueles que praticam injustiça, você sabe a que reino pertence?
Não sabe? Ou você quer que eu refresque a sua memória? Amados, em João 14:15, diz o seguinte: se me amas, guarda os meus mandamentos. Ou se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como você quiser entender. Ou se finja de desentendido. Você diz que Deus é amor. Você o ama? Ama. Como? Porque você falou que ama? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Foi Gil da Barraca que disse? Não. Evangelho de João 14:15. Pois é. Amados, cidades que padeceram sobre o juízo de Deus. Mas aquela destruição de Jerusalém foi no passado, Gil. De Sodoma e Gomorra foi no passado. O cerco na Síria, no passado, no ano 870 a.C. Vamos aqui. Cidades que padeceram sobre o juízo de Deus: Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Essas cidades foram condenadas por Jesus em Mateus 11, 20 a 24. Elas não mais existem. Sabe por quê? Porque trilharam fora dos caminhos do Senhor e sofreram as consequências. Eu volto a dizer, o que afasta o ser humano de Deus é o pecado. Isso quer dizer que todos nós estamos afastados de Deus? De certa forma, sim. E quem é que nos une a Ele? Cristo. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador, não só no falar, mas no viver. Como? Tentando guardar os seus mandamentos. Porque se eu disser para você que eu consigo, eu serei hipócrita. Mas eu tento. Eu estou tentando. Você está tentando? O que vale para Deus, para o nosso Criador, no dia do juízo, não é se você conseguiu guardar os mandamentos, mas é se você está tentando. Os mandamentos salvam, Gil? Não salva. E para que guardá-los? Porque a guarda dos mandamentos demonstra amor a quem? A Cristo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então primeiro você tem que amar para poder guardá-los. Se não tiver amor, é fingimento, não adianta. É isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pode ter certeza, os mandamentos são 10. Não é só o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. É 10. Mas você está tentando guardar? Mas eu tento. Beleza, tente. Aquele que você não conseguir, nós temos um advogado que há de completar por nós. Pode ter certeza disso. O que você pretende fazer depois de tudo isso? Sabe como Satanás, ele cresceu, ou melhor, ele conseguiu um exército para ele? O livro Grande Conflito diz que Satanás, ele era um anjo de luz, todo mundo sabe, Lúcifer. Ele se rebelou contra o Criador, contra Deus. Ele não queria ser semelhante a Deus, porque Deus nos fez imagem e semelhança. Nós, seres humanos, imagina os anjos. Mas Satanás, ele não queria ser semelhante a Deus. O que Satanás queria era o lugar de Deus. É igual uma pessoa invejosa. Uma pessoa invejosa que ele não quer ser igual a você. Ele quer ser você. Ele quer ocupar o lugar que você ocupa. Ele quer tomar o que você tem. Satanás queria isso. Dá certo? Não dava. Loucura. Mas ele insistiu. E ele precisava agora de um exército. Qual foi a promessa dele? Juntem-se a mim. Juntem-se a mim, porque no meu reino eu não serei ditador como esse Deus tirano. Vocês podem fazer tudo. Tudo é permitido. Vocês vão realmente exercer o livre-arbítrio. E ele conseguiu uma boa parte dos anjos. Grande parte. Para montar o seu exército. Mas ele não poderia e não pode contra Deus. Porque Deus é único. É imutável. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o início e o fim. Ninguém pode contra Deus. Às vezes você pensa até que Deus está fora do controle da situação. Não está não. Ele está
no comando de todas as coisas. Aprenda uma coisa: se está acontecendo desgraça na sua vida, na sua família, e você ainda não morreu, sem se arrepender, é porque Deus está te dando oportunidade. Aprenda: aquilo que não mata edifica, nos ensina. Que você aprenda com os seus erros e com os erros dos outros, e que faça diferente. Aproveita a chance que Deus está te dando hoje, e escolhe seguir o exército certo. Aí Satanás conseguiu muitos anjos para tentar tomar o lugar de Deus. Deu certo? Não deu certo. Foi expulso. Para onde? Para a terra. Onde é que está isso, Gil? Vamos ver? Vamos abrir nossas Bíblias agora em quê? Apocalipse. Livro de Apocalipse, que significa revelação. Capítulo 12. E o versículo é o 7. Não é isso? Vamos ver aqui. O que é que diz? Capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar, aonde? Nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Olha aí, ó, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Estão aqui. Sabe por que você não pode ver? Porque se Deus permitisse que você visse o tanto de demônio que está ao seu redor, você nem de casa saía. Mas a misericórdia de Deus, a proteção de Deus é que nos guarda das investidas de Satanás. Mas ele está em todo lugar. E sabe qual que vai perdurar, que vai permanecer ao seu lado, no seu coração? Aquele que você permitir entrar. Você tem o livre-arbítrio com Deus também. Satanás não disse que esse livre-arbítrio dele, a liberdade de fazer o que quer, acarretariam consequências, destruição, guerra, fome, praga, epidemias, pandemias. Ele não disse nada disso. Não disse. Porque ele camufla o pecado, ele esconde o pecado, e ele mostra só as bonanças, os atrativos que o mundo oferece. Ele não mostra as consequências. Amados, você tem que decidir. Para de fingimento. Eu fingi por um tempão. Não preciso de igreja. De fato eu não preciso de igreja. Eu não preciso de religião. Para aí, muda. Religião significa religar. O mundo nos separa de Deus. Nós precisamos nos religar a Deus através da Bíblia Sagrada, através da oração, congregar para fortalecer muitos na caminhada e nos fortalecer também. Pense bem, dá tempo de tomarmos sábias decisões ao lado do exército certo. Lembra, nós estamos numa luta cósmica, uma luta espiritual, e homens, líderes e liderados podem ser instrumento de Deus ou do capeta. Eu quero finalizar essa mensagem com uma passagem bíblica que eu admiro muito, de alguém que foi muito sábio. Ele é conhecido como o homem mais sábio dos tempos bíblicos. Já sabe de quem eu estou falando. Quem é ele? Salomão. Salomão escreveu em Eclesiastes 12, 13, depois dele se arrepender já na sua velhice, perto da sua morte. Deus lhe abençoou com tanta sabedoria, riquezas, mas ele se envaideceu tanto, e quando nós nos envaidecemos e nos achamos o bam, nos enfraquecemos espiritualmente e nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, eu já falei o quê? Nós ficamos, o que mesmo? Vulneráveis. Grava aí, tá? Mas ele se arrependeu dos seus pecados, e antes de morrer ele escreveu, Eclesiastes 12, 13, e agora que já se ouviu tudo, você ouviu tudo, né? Presta atenção. Aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo o homem. Sabe, é claro que a Bíblia, quando fala homem, está se referindo ao ser humano. Pensa bem, se você está vivo, se Deus te livrou de várias situações, se você venceu as tribulações dessa vida, é porque Ele tem planos para você. Mas Gil, eu não vejo, tem pessoas que servem a Deus e passam por dificuldades. E quem te prometeu que não vai ter dificuldade? Olha a história de José do Egito. Alguém sofreu mais do que ele? Jogado no poço, vendido como escravo.
injustiçado, preso, acusado de estupro. Quem se tornou José? E você? Vai decidir de que lado vai ficar? Ou vai ficar se fingindo de desentendido e continuar nessa ilusão desse mundo, sofrendo as consequências do pecado? Entrega o teu coração a Deus. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, se você quiser. Se você crê, fecha os teus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, eis aqui o teu filho, pecador e fraco, passivo de erro, Senhor Deus. Mas mesmo assim fraco e debilitado, estou aqui, apelando e crendo pelo teu amor e pela tua misericórdia, te pedindo perdão pelos meus pecados, por coisas que tenho feito, coisas que tenho falado, e te peço perdão pelos pecados cometidos através de palavras, através de olhares, através de ações, de intenções ou até mesmo de omissões, que também é pecado, Senhor. Por favor, perdoa o teu humilde servo. Mas que nesse momento essa pessoa que está aqui, Senhor Deus, assistindo esse sermão, essa mensagem, possa entender que o Senhor usa homens e mulheres para transmitir a tua mensagem. Por favor, Pai, que eles possam abrir os seus corações e permitir a tua entrada na pessoa do teu Santo Espírito, e que o Senhor possa fazer uma transformação por completo na vida desse teu filho e dessa tua filha, e que nenhuma investida de Satanás tenha força e tenha poder sobre essa vida. Nós te pedimos isso, não é porque achamos que merecemos, não merecemos, mas é porque cremos no teu amor e na tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, a te obedecer na guarda dos teus mandamentos. Sabemos que só iremos conseguir, Senhor, se primeiro aceitarmos a salvação em teu Filho Jesus Cristo, o qual morreu na cruz para que eu e para que você, para que nós pudéssemos viver. Por isso, nos ensina, Senhor Deus, a demonstrar o amor que dizemos ter por Ti, através de nossas palavras e, acima de tudo, através de nossas ações. Porque está escrito na Tua palavra que a fé sem obras é morta e vice-versa. Fica conosco. Toma, Senhor Deus, o nosso mundo, ou melhor, esse mundo em Tuas mãos. Esse mundo o qual Satanás se diz ser dono, mas nós sabemos que ele é mentiroso. Esse mundo não pertence a ele. Esse mundo é Teu porque o Senhor criou. E a prova é que o Senhor vai destruí-lo, mas para restaurá-lo, para que aqueles que permanecer contigo possam estar, aqueles que estão no pó da terra irão ressuscitar para viver eternamente aqui. E aqueles que estiverem vivos com a volta do teu Filho Jesus serão transformados e levados para o céu para viver por 1000 anos ao teu lado. E depois sim, regressar aqui a essa terra limpa, restaurada e purificada, o Éden restaurado, porque esse foi o teu projeto, esse é o teu projeto, e esse projeto se consumará no momento certo. Por isso nós te pedimos, tende misericórdia de nós pecadores, e nos ajuda, Senhor Deus, a estar contigo por toda a eternidade.